Daqui a poucos anos não teremos mais professores atuando no Brasil. Você acredita? Pois é, as análises, as estatísticas dizem isso, que daqui a pouco tempo ninguém mais vai querer ser professor. E agora? Será que dá para mudar isso? Será que isso realmente é verdade? Vamos ver tudo isso hoje aqui no vídeo, aqui do canal. Seja muito bem-vindo, eu sou o professor Heitor Grilo e estou aqui para falar desse tema muito relevante, né, que tem a ver com educação, tem a ver com a nossa sociedade como um todo. E realmente tem algumas coisas que a gente precisa conversar que pouca gente está levando em consideração, pouca gente está falando. Bom, antes da gente abordar esse assunto, fazer aquilo que o YouTube aqui me obriga, tá? Por gentileza, faça aquele processo de se inscrever no canal, caso você não seja inscrito, dê o like, pode dar o like na confiança. Vou entregar um conteúdo bom, você vai gostar, pode confiar. E não esqueça, no final do vídeo, de também escrever o seu comentário, falar a respeito disso, porque eu quero saber a tua opinião. De repente você pode contribuir também com essa causa que a gente vai conversar daqui a pouquinho. Caso você goste bastante mesmo, posso te pedir? Compartilha nos grupos, em Facebook, WhatsApp. Partilha aí para o pessoal também ter acesso a esse conhecimento e entrar nessa discussão, porque eu tenho certeza que é um assunto muito relevante para a nossa sociedade. Bom, pessoal, antes também de a gente iniciar, não esquece de ver, hein? O curso, tenho dois cursos aqui para vocês. Curso Aprendendo a Estudar e também o curso Educação e Política Brasileira. Olha, são dois cursos bem interessantes, estão os links aqui na descrição desse vídeo, dá uma olhada e olha, realmente são cursos bem especiais, feitos aí com bastante carinho para você. Bom, vamos lá. Hoje, na verdade, eu dividi esse tema que eu vou conversar sobre a questão de professores no Brasil em 5 pequenas perguntas e eu vou destrinchar cada uma delas. A primeira que eu quero abordar aqui é: será de verdade que ninguém quer ser professor? Porque isso muita gente fala, mas realmente a gente precisa ver as estatísticas. Será que realmente temos ou não temos professor? Quantos que estão atuando? Então vamos conversar um pouquinho sobre isso. Bom, primeiro ponto que a gente pode ver. Existe uma análise chamada PISA. PISA é um programa de análise feito por todos os estudantes do ensino médio no mundo. A cada 3 anos, o que eles fazem? Avaliam como é que estão os estudantes espalhados, não só no Brasil, mas no mundo. Então tem vários países, o Brasil está incluído nisso, beleza? E aí, como que a gente tem de análise? Segundo essa análise PISA, apenas 5%, na verdade um pouquinho menos, tá? Menos de 5% de todos os estudantes que terminam o ensino médio no Brasil quer ser efetivamente professor. Heitor, e os outros 95, 96%? Quer ser qualquer outra coisa menos da aula, tá bom? Heitor, mas isso é bom, isso é mal? Depende, né? A gente tem que sempre comparar as estatísticas, pessoal, com outras realidades, para a gente ver, de repente esse 5% podia ser bom, podia ser mal. Então vamos lá. Só para você ter uma ideia, uma base aí para você poder comparar. Na Alemanha, 15% daqueles que acabam o ensino médio querem ser professor. Na Espanha já é mais, 20%. De repente você pode falar, pô, então, mas você está comparando com a Europa. Tudo bem, vamos pegar uma referência então na América do Sul, por exemplo, o Uruguai. O Uruguai, cerca de 10% dos estudantes que acabam o ensino médio querem ser professores. Ou seja, no Brasil, temos uma das taxas mais baixas do mundo daqueles que se interessam. Tá bom? Então, quando você pergunta para os alunos no ensino médio, quando eles acabam, você quer ser professor? Um dado factual que não tem por onde correr. Os estudantes brasileiros falam não. Mais de 95% não querem ser professor. Isso é um dado estatístico comprovado. Bom, para a gente responder essa nossa pergunta, que eu ainda não estou muito bem convencido, então vamos ver, será mesmo que ninguém quer ser professor? Eu vou trazer um outro dado aqui para vocês, tá? Só para você ter uma ideia, vamos pegar agora as faculdades que existem. E olha que o que não falta é faculdade no nosso Brasil. Não sei se você sabe, né? Mas a gente tem mais de 2.400 instituições, né, oferecendo diversos cursos e tudo mais. Desde graduação até o doutoramento, enfim. Tem muita variedade no Brasil. Sendo que a gente tem um percentual aí de presencial e outro online, alguns públicas e outras privadas.
Bom, pessoal, se a gente pegar os últimos 5 anos de todos aqueles que se inscreveram nas universidades e apenas observar as licenciaturas, pausa. O que é uma licenciatura? São aquelas faculdades onde os professores estarão aptos a dar aula. Então, uma licenciatura em letras vai permitir que o professor dê aula, por exemplo, de português. Uma licenciatura em matemática vai permitir que o professor dê aulas em matemática. E assim por diante, em todas as outras disciplinas. Se a gente pegar os últimos 5 anos e observar na lupa, em todas as faculdades, em todas as graduações, especificamente que são voltadas para dar aula, ou seja, as licenciaturas, em todas elas, em 100% delas nós tivemos alguma queda de inscritos. Você sabia? Nos últimos 5 anos, todos os anos a tendência de todos os cursos estão aí em queda. Uma média desses 5 anos, né? Porque não vou falar de cada um deles aqui, senão a gente não ia fazer outra coisa. Mas olha, em biologia, uma queda, olha só, de 22%, química 13%, ciências sociais 12%, letras 11%, pois é, história queda de 8% e geografia também 8%. Portanto, você teve várias disciplinas, as quedas mais baixas, pessoal, está em 10%, é bastante coisa. Heitor, alguma delas apresentou uma tendência de manutenção ou de subida? Não, ela está em queda. Portanto, só por aí a gente já consegue ver uma tendência. Agora, eu vou trazer um outro dado estatístico para vocês, que essa aqui é gritante. E talvez, se isso não te espantar, olha, por favor, hein? Presta bastante atenção. Daqueles que entram numa faculdade, quantos por cento hoje no Brasil se mantém? Você faz ideia? Pois é. Não sei se você já frequentou uma faculdade ou se você conhece alguém. Mas faz um exercício. Se você já entrou numa faculdade, pega a lista de chamadas daqueles aprovados, que talvez, né, se você já se formou faz tempo que nem eu, talvez você não lembre direito. Mas, concorda comigo, daqueles que entram na faculdade e daqueles que terminam, a diferença ela é muito grande. Pega a primeira chamada lá da lista e vê se você reconhece a maioria das pessoas que terminaram a faculdade com você. Você vai ver, a grande maioria dos nomes que estão ali você nem lembra mais, né? E por quê? Porque eles desistem. E é natural. Hoje no Brasil, um estudante, cerca de 52, 53% de todo mundo que entra numa faculdade no Brasil acaba desistindo ao longo do curso. É mais da metade. Ou seja, 2 entraram, certeza que vai desistir no processo, tá bom? É mais de 50%. Heitor, tem alguma diferença nos cursos de licenciatura? Pois é, você acredita que nos de licenciatura, ou seja, letras, matemática, física, química, biologia e assim por diante, mais de 60% desistem. Ou seja, pessoal, a gente tem que conversar sobre algumas coisas aqui que são extremamente relevantes. Primeiro ponto. Quem quer realmente ser professor? Pouquíssima gente. Isso é um fato, como a gente conversou, tá? Pouca gente quer. Muitos não querem entrar. Ou seja, uma vez que está ali, acaba fazendo ou desiste no processo, mas não é a primeira opção. Ou seja, hoje no Brasil, aqueles que estão indo fazer uma faculdade, isso estatisticamente falando, tá? A maioria daqueles que entram para fazer uma faculdade e ser professor não queria ser, tá? Queria seguir outra carreira, queria seguir outra área. Então, mas por que raio que a pessoa vai e faz então a faculdade e vira professor? Por vários motivos, né? Primeiro, porque como são as faculdades que têm menos procura, você também tem uma nota de corte mais baixa. É mais fácil você entrar, o nível de exigência ele é menor, tá bom? Então você consegue. Segundo ponto, o curso em si, por já ter muita desistência, há uma tendência natural do sistema educacional ali não ser tão exigente. Há exceções como em tudo na vida, mas na maioria geral, se eles forem muito exigentes durante o processo de educação, concorda comigo que esse índice de 60%, que já é o mais alto do Brasil, vai aumentar. E aí, para uma faculdade, principalmente uma faculdade particular, não é interessante os alunos desistirem,
beleza? Então, você tem. Então, você imagina só, a pessoa não quer, acaba não tendo opção, não tem vontade, não gosta de dar aula, acaba entrando. Chega lá, veja, por menor que seja o curso, por mais fácil que seja, são 2 anos e meio fazendo, no mínimo, tá? Alguns 3, outros 4 anos. Mas o mínimo por uma graduação, né, em termos legais no Brasil, é de 2 anos e meio hoje. Uma vez que você está lá dentro, concorda? Você vai até o final e é um processo, pessoal. Hoje em dia, e para mim, um dos maiores problemas que nós temos hoje na educação, na formação de professores principalmente, é um monte de conteúdo que não serve para absolutamente nada, tá? Você pode ter conteúdos relevantes dependendo da sua faculdade, mas vamos falar a verdade. A maioria das pessoas que fazem os programas pedagógicos das faculdades, por mais que elas sigam orientações, por mais que você tenha famosos ali orientando, os doutores e tudo mais, a grande maioria ali nunca teve numa sala de aula e não te prepara. Eu falo por experiência própria e por conviver há mais de 20 anos com outros professores. Conversa com qualquer professor, se você não conhece, e fala: realmente a tua faculdade te preparou? Não à toa que a grande maioria, geralmente no último ano você vai para a prática, né? Você começa a frequentar uma sala de aula, alguns fazem estágio. A maioria desiste. Quando vem falar, é isso que é dar aula? E eu tô fora. Por quê? Muitas vezes a gente fica no campo teórico, fica ensinando conteúdos que o professor nunca vai utilizar, sendo que é uma licenciatura, ou seja, deviam te dar ferramentas práticas para o processo educacional e não ficar ensinando conteúdos durante 1, 2 anos apenas porque o professor é especialista naquela área. Não é verdade? E acabam não te preparando. Quando você vê a realidade, fala: poxa vida, por que eu estudei 2 anos de latim para chegar e perceber que mais da metade dos alunos do ensino médio não sabem ler e escrever em português? A realidade ela é bem diferente e ela assusta, tá bom? Ninguém te prepara para violência. Ninguém te prepara, por exemplo, para você ter que frequentar 3 ou 4 escolas no mesmo período, no mesmo dia. Ninguém vai te falar que de repente você vai ganhar mais baixo do que o valor anunciado, tá bom? Pois é. E há várias estratagemas aí que as escolas fazem, mas que eu vou falar aqui com o tempo. Ou seja, isso tudo, pessoal, faz com que os poucos professores que estejam na prática acabam desanimando. Veja, a pessoa ainda nem entrou em função, em teoria, tá? A pessoa fez o processo, não queria, entrou na faculdade, não queria, estudou, não queria e ainda não deu aulas. E ela já está frustrada. Ela já não quer aquilo e nem começou a dar aula. E aí, quando começa, vê a realidade. E a realidade é muito dura, tá? A realidade de um professor no Brasil. E ó, eu dei aula em tudo quanto é lugar. E é literalmente tudo quanto é lugar mesmo, tá bom? E eu vou te falar, não é fácil. E eu já vou conversar sobre isso. Calma, aguenta mais um pouquinho. Segunda pergunta que eu quero trazer para nossa reflexão hoje, eu quero que você me ajude nisso, pode ser? Que é o seguinte: qual que é o perfil do professor hoje? Vamos parar para pensar um pouquinho, vamos refletir sobre isso. Primeiro, hoje, no ativo, professores dando aula, seja ele em que função for, tá bom? Pode ser numa ONG, numa instituição pública, na prefeitura, no estado, numa escola particular, em qualquer lugar. Tá dando aula, tá no ativo, vamos contar. Hoje nós temos no Brasil 1,7 milhão de professores atuando neste preciso momento, tá? Não são apenas os formados que estão atuando agora, 1,7. Legal? É um número considerável, quase 2 milhões de professores. Bacana? 1,7. Porém, se a gente for analisar as vagas, ou seja, escolas, por exemplo, que tem ali o prédio, tem a sala de aula, mas não tem professor. Se a gente for avaliar, por exemplo, as instituições que precisam contratar, as instituições de ensino à distância que precisam que alguém dê aula, e a gente avaliar apenas o número de vagas, hoje nós temos no Brasil cerca de 2,2 milhões de vagas disponíveis. Conta básica de matemática de subtração. Temos 2,2 de vagas, 1,7
de professores atuando. Ou seja, falta hoje no mercado cerca de 500.000, tá bom? Cerca de 500 mil professores. É o que falta, tá? Heitor, quer dizer que precisa formar mais? Não necessariamente. Por quê? Porque as estatísticas não falam quantos professores já temos formado ao longo do processo, não temos como saber, por exemplo, quantos que já desistiram, quantos que, por exemplo, trabalham em 2 funções diferentes, tá bom? Então, tem outros dados que a gente não consegue avaliar, mas um fato é verídico, que hoje faltam 500.000 de professores e nós não temos esses professores hoje atuando. Tem a vaga, mas não tem os professores. Pô, Heitor, quer dizer que os professores não querem? Não, quer dizer que os professores são humanos. Veja, você não pode dar aula, por exemplo, em 6 lugares diferentes, em lugares que de repente, eu falo por experiência própria, por exemplo, teve uma vez que eu fui atuar num lugar onde meu tempo de chegada era de 3 horas e 20 da minha casa, sendo que eu fui direcionado devido à minha proximidade. Olha só você. Então imagina quanto que eram os outros professores, quão distante eram. Portanto, eram 3 horas e 20 para chegar lá, tá? Só para você ter uma ideia. Portanto, muitas vezes, pessoal, realmente é muito complicado. Ainda respondendo a pergunta, qual que é o perfil? Como é que é esse professor que é hoje? Outro dado estatístico bem interessante. 40% dos professores do ensino médio não são licenciados na sua área. Ó, não quer dizer que eles não sejam licenciados, tá? Só que é o seguinte, muitas vezes o professor, a gente já tem alguns exemplos clássicos que todo mundo conhece, que, por exemplo, ele é formado em engenharia, certo? Só que não encontro, eu, diretor, coordenador da minha escola, não encontro professor de física. Então eu boto alguém de uma formação próxima, boto alguém de engenharia para substituir, tá bom? Essas práticas começaram no começo, né? O Ministério da Educação era muito contra, só que já não tem professor, vai fazer o quê? Pessoal, eu vou repetir. 40% dos professores do ensino médio não são licenciados na sua área. Ou seja, quase metade hoje dos professores que atuam não tem formação específica. Mais ou menos 60% tem. O que significa que o professor que está ali na ponta, dando a aula ali, que você conhece, tem 2 professores. Geralmente, um tem uma formação, mas essa formação é feita nas moldes e na base que aquela instituição universitária fez, que a gente sabe que é mais ou menos, ou tem a formação em outra área. Então, tem problema? Tudo depende, pessoal, veja, o que faz um professor não é só a sua formação, mas sim o seu estudo e seu preparo ao longo da vida, a sua reflexão mediante as suas experiências. Mas vamos falar a verdade, hoje em dia é muito mais difícil você refletir sobre as suas experiências. Por quê? Ou você está dando aula, ou você está preparando aula em casa, ou você está se dedicando para a próxima aula, ou você está correndo para chegar, para tentar não atrasar para a próxima aula. Você não tem tempo para reflexão. Muitas vezes você não tem tempo para estudo. Muitas vezes você não tem o tempo para o preparo devido para você dar aulas, né? Quem são os professores hoje em dia, por exemplo, que ganham, além da hora da sala de aula, ganha também uma hora adicional para ficar preparando, não é? Então imagina, hoje em dia realmente é muito difícil. E aí você tem muitos professores que talvez estejam até me ouvindo agora, que não tem uma formação na área, mas ele se dedicou, ele pesquisou e foi atrás dos conhecimentos para estar lá. Só que muitas vezes, não. Também tem casos, como em tudo, né? Daquele professor, por exemplo, que fez a sua faculdade, vou falar, tá? Da minha área. Eu conheci profissionais na área de letras que fizeram em outra faculdade e que na hora que chegaram ali para dar aula estavam totalmente despreparados. Não sabiam, mas fizeram a faculdade. Oficialmente a pessoa tem um diploma em letras. Da mesma forma que você tem de repente um professor que é formado em engenharia, está dando aula de física hoje, tá bom? Porque não tem mais professor, e essa pessoa, de repente, ou ela pode estar muito bem preparada ou não. Ou ela só sabe sobre engenharia, está fazendo apenas um extra ali, ou porque gosta da sala de aula, ou porque gosta de conviver com as pessoas, ou porque gosta do ambiente, sei lá o motivo, e de repente
ela começa a pegar gosto e vai se readaptando, se reinventando durante o processo. Também pode acontecer, afinal somos seres humanos e vamos aprendendo com o nosso desenvolvimento, tá bom? Então tem de tudo, pessoal, mas é verdade que esse professor que entra lá e não se preparou para estar lá, veja, ele vai ter que aprender de alguma forma. Ou ele aprende, ou os alunos não vão ter a base que são necessárias para aqueles conhecimentos. Veja, de repente, na área de língua portuguesa, se o professor precisar ensinar redação, ele pode até entender mais ou menos como é que funciona a introdução, os argumentos, a conclusão de uma dissertação dissertativa argumentativa. Legal. Só que se ele não estudou, por exemplo, a gramática da língua portuguesa, como ele vai ensinar oração coordenada e oração subordinada, por exemplo? Então ele pode encontrar ali alguns desafios, tá bom? E aí é por isso que é importante o tempo de estudo, de dedicação. Além disso, 43% dos professores, quase metade, atuam em 2 ou mais escolas. Olha isso, pessoal. Portanto, se você acha que o professor, ele acorda de manhã, chega na escola, dá aula, depois vai para casa e fica o resto do dia ali tranquilo, você está muito enganado. A grande maioria, tá bom? 43% dos professores atuam em 2 ou mais escolas. Pode ser 3, pode ser 4, tá bom? E alguns momentos da vida, acho que todo professor já passou por isso, né? De repente vai para uma instituição pública e aquela instituição te divide em 2 ou 3 lugares, e aí você complementa com uma particular, de repente você já está mais uma, aí outra faculdade pede, aí de repente faltou um professor em tal lugar, e aí te ligam e você vai também, complementa, e muitas vezes o dinheiro que você vai ganhar não compensa só o deslocamento, também tem essa. Às vezes você tem que fazer algumas horas e poucas horas em outro local, só que aquele pouco local paga tão pouco, e a aula é tão baixa, que não compensa o tempo que você vai gastar, a questão financeira, mas você acaba indo e olha, e depois, né, a gente tenta se readaptar. Além disso, estamos passando hoje por um processo de envelhecimento profissional. Heitor, o que significa isso? Hoje, os jovens que entram na licenciatura para dar aulas, seja ela qual for, mas dentro das licenciaturas, ela caiu para metade em 10 anos. Ou seja, você já não tem pessoas tão jovens entrando para essas faculdades. Geralmente, o professor que ele começa hoje, o perfil que ele vai começar a se licenciar para dar aulas, são pessoas com 30, 40 anos, tá bom? Então, essas pessoas é que hoje estão começando a entrar na faculdade. E não há problema nenhum, isso é ótimo. Por quê? Porque você já tem mais experiência, porque você de repente já vivenciou outras coisas. Hoje, por exemplo, eu sou um pouquinho mais velho do que, obviamente, quando eu comecei com 15. Eu comecei com 15, na verdade. Depois eu entrei na faculdade com 17. Portanto, quando eu dava aula nesse período, obviamente eu não tinha experiência nenhuma, fui aprendendo ao longo do tempo. Hoje eu sou um professor muito melhor, apesar do físico, não sei lá, aquelas coisas do que antigamente era. Agora, dentro dessa questão, realmente, qual que é o problema? Que a pessoa ela não vai ficar muito tempo na ativa, né? Por mais que o professor ele possa e tenha capacidade de se estender por mais tempo do que outras profissões que dependem exclusivamente do físico, há um cansaço físico e mental que a gente não pode descaracterizar, tá bom? Se você já frequentou uma sala de aula, você sabe que a grande maioria dos professores tem uma grande dificuldade em cuidar, inclusive, da sua saúde mental, de conversar com um profissional, vive em estresse e medo. Se você é professor, você sabe o que eu estou falando. Sempre tem uma diretora, uma coordenadora que de repente não te apoia e você não se sente aparado. Sempre tem ali um aluno onde pode fazer o que bem entender por N motivos, que a gente sabe que muitas vezes há outros elementos externos ali da escola, tá bom? Eu sei muito bem o que é isso, tá? Já passei por tudo isso, inclusive, em vários locais do que eu vou. E, por fim, pessoal, dentro do perfil ainda do professor, olha, existe um dado que me deixa enfurecido que o Ministério da Educação ele fornece para falar que os professores hoje no Brasil ganham muito. E eu queria trazer justamente para fazer essa crítica.
Segundo o Ministério da Educação, hoje a média salarial de um professor é de R$ 5.500. Isso é uma mentira. E, obviamente, por quê? Porque, primeiro, você tem que entender como é que essa base é feita. Basicamente, eles vão lá e vão ver, de repente, o valor da hora-aula. Começa por aí. Segundo ponto, tem algumas escolas que elas fazem um esquema que é o seguinte: olha, você vai ganhar ali um valor X por hora aula. E aí a aula é de 50 minutos. Só que você não vai ganhar por aquele período. Você vai ter um desconto, na verdade. Começa por aí, não é? Você já passou por isso? Pois é. Segundo ponto, eles vão pegar o horário que você mais ganha das 3 ou 4 escolas que você faz e vai multiplicar pelas 40, 50, 60 horas semanais. Como se a gente desse 60 horas de aula na semana. Alguns dão, tá? Outros mais, é verdade. Mas na ativa. Ou seja, como se você não tivesse intervalo, como se você não almoçasse, como se você não tivesse deslocamento entre uma escola e outra, ou como se você ganhasse o mesmo valor da hora-aula nas 4 escolas que você atua. Portanto, a média é totalmente inflacionada. A média salarial é totalmente defasada da realidade. Por quê? Há custos e também tempo no deslocamento. Você não vai ganhar sempre o mesmo valor em todas as escolas. Pessoal, portanto, você sabe, nós professores sabemos muito bem que tanto é que o salário que a gente ganha, há inúmeros descontos, né? Também por outros motivos. De repente o número de aulas foi menor naquele mês, de repente por algum motivo teve alguma falta, justificada ou injustificada, né? E tem outros critérios aí para descontar, mas a gente não vai entrar nisso. Portanto, essa média salarial, ela é muito defasada. Fora que a gente sabe também que um ou outro professor universitário muitas vezes nem sequer dá aula, mas está no quadro e também ganha muito, muito mais. Há muitos casos, por exemplo, de professores que são colocados em certas instituições, nunca apareceram, mas ganha no quadro ali 40, 50, 60 mil reais. E ninguém faz a mínima ideia quem é. Obviamente que nesses casos, você já está inflacionando vários outros professores que ganham menos. Portanto, esses dados, pessoal, aliás, dado estatístico é sempre uma coisa que a gente sempre tem que ponderar. Por isso que eu estou refletindo sobre cada um deles. Entendeu agora? Portanto, esse é o perfil do professor hoje. Agora vamos para a nossa terceira pergunta, né? Qual que é a tendência da área de professor para os próximos anos? E eu quero que você tente me ajudar a responder essa pergunta. Ou seja, o que a gente, mediante tudo isso que a gente analisou? Em primeiro lugar, são números claros que demonstram que estamos sim hoje com falta de professores. Não há professores suficientes no mercado. E os que nós temos, e eu me incluo nisso, não estamos preparados de acordo. Ah, Heitor, mas eu fiz uma boa formação. Ah, Heitor, mas eu estudo sobre isso. Legal. Quando foi a última vez que você fez uma formação continuada? Quando foi a última vez que você pegou todas as suas aulas e analisou aula por aula para ver se estava tudo ok? Quando que você realmente teve tempo de falar, não, para lá, eu preciso refletir sobre esse conteúdo. Será que minhas aulas estão atualizadas? Deixa eu pesquisar sobre cada um desses dados, mas com calma, com paciência, sem precisar olhar o tempo para a próxima aula. Quando que você fez essa reflexão? Difícil, né? Pergunta hoje, se você for para uma sala de aula com outros professores e pergunta: quem aqui realmente quis ser professor desde o início? Pergunta. Realmente você vai ver esses dados todos. Então hoje estamos sim com falta de professores. Segundo ponto que a gente tem que avaliar, qual que é a tendência nas próximas áreas? E isso a gente tem que observar dentro do Ministério da Educação. E presta atenção, qual que é a tendência nos cursos de licenciatura? Diante desse cenário, o MEC ele acha que é o seguinte: quem hoje que faz as licenciaturas? Bom, como a grande maioria, a gente tem cerca de 115 faculdades hoje que são públicas e cerca de 2.400 que são privadas de cursos, né? Portanto, hoje a grande maioria é privada e particular. Eles vão modificar isso? De alguma forma, vão oferecer mais vagas públicas, vão pensar na formação de professores? Não. O que eles vão fazer? Segundo
o Ministério da Educação, o grande problema são as faculdades EAD. Então hoje, qual que é a tendência? Tudo que envolva licenciatura em EAD vai acabar fechando, ou vai ser muito difícil de continuar. Essa é a ordem que vai vir e vai vir nos próximos anos. Por quê? Só para você ter uma ideia, curso de pedagogia, que é para dar aulas para criança até a 4ª série, até o 5º ano, é o curso de pedagogia, tá? Caso você não saiba. Cerca de 80% hoje no Brasil ela é feita de maneira online, tá bom? 100%. E eles acham que o problema é esse. Pessoal, raciocina comigo. Já é difícil alguém querer. O preço de um presencial ele é sempre mais caro. Tem o fator do professor ter que morar perto num presencial, né? Se você vive em São Paulo, você não vai frequentar uma faculdade no Rio Grande do Norte, ok? Ou seja, se eles fecharem um online na área da educação, eu vou falar aqui, ó, eu vou matar a jogada para você. E aí você me cobra. Esse vídeo aqui, ó, tenho certeza que não vai envelhecer mal. Se eles fizerem isso, olha, daqui a 10 anos não tem mais professor atuando. Que há 15 anos vai ter um monte de escola fechando por falta de professor. Simplesmente. Por quê? Porque hoje já é super difícil e tudo mais alguém ser. Então eles vão querer... Heitor, mas se fechar o EAD não vai melhorar o ensino? Quem disse? A questão não é como que o ensino é feito, é da forma que ele é. Portanto, o que nós temos que reavaliar inicialmente, como que a gente alimenta a vontade de alguém ser professor? A gente tem que repensar nisso. Como que a gente faz uma profissão ser mais valorizada? E depois eu vou dar algumas dicas depois. Não, fica descansado. Eu vou falar minha opinião sobre isso. Como é que a gente faz realmente um professor, alguém se interessar e estudar sobre isso? Ok? Como é que a gente faz realmente alguém desejar e se aperfeiçoar e ser um professor cada vez melhor? E, principalmente, né? Como que a gente olha para a formação de professores e modifica? Pessoal, é urgente a necessidade de olharmos com uma lupa de maneira aprofundada em todas as faculdades, universidades, em todos os lugares que formam um professor e fazer uma reestruturação do zero, mudar por completo, uma formação voltada na prática, uma formação que apoie o professor, uma formação que dê ferramentas de verdade, tá bom? Para aquilo que ele vai ser preciso. Então, será mesmo? Ué, faz um exercício. Entra agora em qualquer faculdade e pega lá o conteúdo programático das aulas de qualquer curso de licenciatura. E fala para mim se metade daquilo não é para jogar no lixo. Não é verdade? Ou então, se eles não são apenas formações onde os professores ali já têm alguma fama e aí eles querem se manter ali, querem colocar eles como essenciais e aí, em vez deles se readaptarem àquilo que o professor precisa hoje, não, ficam utilizando aquelas matérias de antigamente. Então, reflita sobre isso. Tá? É essencial que haja um remanejamento, um repensar sobre o conteúdo que estão sendo feitas. Além disso, o Ministério da Educação ele tem uma responsabilidade em algo extremamente grave, na minha opinião. Hoje, na educação brasileira, está tendo uma generalização do processo educacional. Heitor, como assim? Primeiro ponto, já reparou que agora tudo é só 4 matérias, né? Tá generalizando. Antigamente a gente tinha português, redação, literatura, você tinha várias. Agora é tudo linguagens. Depois você tinha física, química básica. Não, agora é ciências da natureza. Já não tem mais ciências, não tem biologia, não tem nada. Você tinha antes história, geografia, ciências, você tinha sociologia, filosofia, agora é ciências humanas. Qual que é a tendência natural, e é o que está acontecendo? É você começar a generalizar. Quando você generaliza, significa que você pode pegar qualquer profissional para dar aula. Significa que você pode, olha, se o aluno de repente não tem como estudar aquela matéria, pega outra matéria, tanto faz a matéria que vai dar aula, você começa a generalizar, tá bom? E isso é muito preocupante, porque você forma qualquer um,
qualquer coisa, de qualquer jeito. Você não sabe exatamente como vai ser o resultado final. Portanto, você não está especificando, não, eu quero que ele aprenda aquele conhecimento daquela área. Não, vai ficar amplo. Então, Heitor, mas por que você está falando isso? Vou dar exemplos. O ensino médio agora, como é que é? Linguagem, ciências humanas, ciências da natureza, matemática. Prova do exame de certificação de competência e educação de jovens adultos, seja linguagem, matemática, ciências humanas, ciências da natureza. Que você olha lá dentro, né, tem algumas coisas que são impressionantes. O pessoal ensina para quem de repente aprendeu a ler e escrever no mesmo ano, ensina, por exemplo, como é que faz uma resistência de uma energia elétrica. Ensina química avançada. Faz algum sentido disso? Eu acho que não. Você tem, por exemplo, agora concurso público, né? Querem fazer o CNU, Concurso Nacional Unificado, ou CPNU, como querem chamar agora, Concurso Público Nacional Unificado. Você tem também linguagem, matemática, ciências humanas, ciências da natureza. E essa vai ser a tendência de tudo, tá? Tendência de tudo. Agora vai começar a generalizar. E aí, de repente, você não tem um professor de história. Pessoal, só fazem isso porque no final das contas fica mais barato, tá? Você não precisa contratar um professor de história, um de geografia, qualquer um deles. Que matéria vai? Qualquer uma. Você está ampliando. Quanto mais genérico fica a coisa, mais você não tem controle dos conhecimentos pedagógicos. Não quer dizer que a gente não tenha que ter liberdade. Tem que ter, óbvio que tem que ter. Os gostos pessoais eles têm que ser envolvidos. Mas precisa um controle do que vai estar sendo aprendido. Porque daqui a pouco vai chegar um ponto que vai ter escola, por exemplo, que só vai ensinar mapa da geografia do Brasil. O outro só vai estudar a história Brasil colônia. E vai começar a ficar amplo. É a tendência, você não consegue controlar, você já está generalizando, porque essas generalizações elas vão aumentando e aumentando, aumentando. Vai chegar uma hora que vão falar, olha, você precisa fornecer aí 2.000 horas no ano, acabou, de que jeito? Qualquer um, tá bom? Então é muito complicado. Por fim, pessoal, para encerrar o nosso vídeo de hoje, afinal, quinta e última pergunta, hein? Por que ninguém quer ser professor? Eu vou me colocar na frente, mas se você é professor, por favor, me ajuda aqui nos comentários. Eu vou falar, tá? Primeira coisa, vamos falar a verdade, é o salário, né? Eu sei que talvez não seja o fator essencial, mas a gente precisa comer, né? A gente precisa pagar as contas. E vamos falar a verdade. Se a gente ganhasse pelo menos o dobro ou o triplo, as coisas iam ser bem melhores. Ia resolver a maioria das coisas? Não, mas talvez a gente não precisasse estar em 3 ou 4 lugares. A gente ia cansar menos. O nosso físico ia estar melhor, o nosso emocional. Porque em vez de a gente estar em 500 turmas, se a gente tivesse só em 100, brincadeiras à parte, com menos turmas a gente podia concentrar melhor nos alunos. Porque a gente não precisava estar em todos os lugares para ganhar mais. Um ou outro ia até querer ganhar. Mas se você ganha o suficiente, você pode se concentrar na realidade do educando. Você pode se concentrar naquilo que ele precisa. Você pode se ocupar com menos coisas, né? Você pode focar no essencial de cada aluno. Então, o salário não é só o que o professor ganha, ele está refletido em todas as consequências que vão acontecer na dinâmica. Um professor ele não está em 4 ou 5 escolas por dia porque ele gosta, é porque ele precisa, tá bom? Não vamos esquecer isso. Próximo ponto, falta de reconhecimento e crescimento profissional. Pois é, hoje em dia, as pessoas ao seu redor, quando você fala que é professor, elas sentem orgulho? Reflete sobre isso. Um professor hoje, ele fala de boca cheia. Eu, por exemplo, eu gosto de falar, mas eu já vi muitas vezes a reação das pessoas que tem uma reação totalmente oposta à minha. Quando alguém pergunta, o que você faz? Eu falo, sou professor. Tem gente que parece que olha com cara de dó. Tem outros que o cara fala, nossa, sério? Fica impressionado. Porque hoje em dia você não tem um reconhecimento profissional. Um reconhecimento de valorização, de profissional. Hoje em dia, uma vez que você entra como professor, como que você progride numa carreira? Né? Alguém em administração, ele sabe, entra na empresa, entra como estagiário, vai subindo, vira uma outra função, e aí vai crescendo na empresa, vira gerente, pode um dia virar diretor, até mesmo participar do conselho. Sobe, ele tem um percurso mesmo, que seja difícil e distante. E professor? Uma outra prefeitura tem uma escala, mas tem uma escala salarial. Da prática, esse reconhecimento ele é feito? Não é, né? Heitor, mas isso não é feito em nenhum lugar. Pera lá. O Brasil, por exemplo, é um dos países que
e na sua hora-aula como professor, é a que paga menos no mundo. Ok? Então vamos pôr as coisas no seu devido lugar. Peraí, o mundo inteiro consegue pagar melhor professor, mas o Brasil não? Ah, Heitor, mas aí é outra história. Parará, quantos juízes nós temos no Brasil? Quanto que é um salário de um juiz, por exemplo? Vamos comparar? Tem países, por exemplo, que tabelam o salário de todo mundo baseado no salário do professor. Tem países no mundo que o teto salarial é o do professor e os outros, olha, se vira com as contas aí para fazer. Por que no Brasil isso é diferente? Tá bom? Além disso, você tem que ter uma valorização. Por exemplo, você tem nas escolas japonesas, que eu não quero dar spoiler de outro vídeo, mas eu vou falar sobre a educação japonesa, um dos vídeos aqui que eu estou fazendo, que é muito legal, e você vai ver como o professor é valorizado lá. Mas há inúmeras formas de você valorizar um profissional, e não é só na parte financeira. Tá bom? É você ver que você tem uma tendência de crescimento, que você pode ter todos os apoios que vão. Aliás, um outro ponto que eu quero destacar é justamente isso: a falta de apoio em sala de aula. Você pode dar aula numa escola particular da melhor que existe ou numa escola pública da menorzinha que existe. Tenta fazer uma atividade para eles. De repente você quer, sei lá, apresentar alguma coisa na sala de aula. Geralmente é você que vai ter que levar, né? Com seu dinheiro. Não é verdade? Ah, não, você pode até pedir para a escola. Mas se a coordenadora aceitar. Mas aí você tem que justificar. Tem que ver se tem verba para... E quando for, é daqui a não sei quantos meses. Tenta fazer, de repente, uma excursão. Tem escola que proíbe, que fica louca. Mas tem que é só atravessar a rua. Não, mas tem que pedir uma autorização, tem que ver o dia, tem que falar com os pais. É só atravessar a rua. O museu é do outro lado da rua. Mas não, é tudo uma dificuldade, é tudo um desafio muito grande, é sempre muito complicado. E fora que sempre há custos envolvidos, né? E aí você tem que fazer atividade, tem que ser naquele dia, e você não pode, de repente, não ter um lugar para guardar aquilo que você queria deixar. E é sempre muito complicado. Então, assim, há uma falta de... O professor, ele, na verdade, ele devia ter autonomia para ele fazer o que ele bem entender. A sala de aula é do professor e ponto final. Sala de aula devia ser a autoridade máxima do professor, no sentido de determinar aquilo que vai ser feito. Ele não tem que justificar atividade nenhuma. Ele não tem que ocupar tempo com burocracia. Aliás, professor não devia nunca ter que ocupar tempo fazendo chamada, escrevendo um livro de relatório, escrevendo... uma vez eu fui dar aula que tinha 6 livros azuis que tinha que preencher durante o dia. Até hoje eu não sei para que eles serviam. Aí você tinha que preencher. Um é para coordenadora, o outro era para diretora, sei lá o que. Era tudo azul. Por isso que eu chamava dos livros azuis. Pessoal, tinham 6. Até hoje eu não sei. Metade até entendi. A outra metade até hoje eu não sei. É só falar, assina e preenche isso. Eu preenchia. Por quê? Burocracias. Burocracias. Isso não dá. Próximo ponto, a questão da desvalorização, né? Afinal, quem é que se sente realmente valorizado na profissão que tem? Ok? Onde o professor devia passar, onde o professor deveria entrar, devia ser um ambiente de respeito. Onde o que o professor fizesse, as pessoas deviam parar e escutar. Porque um professor, pessoal, ele literalmente ele pode mudar uma vida com aquilo que ele vai falar naquele dia. Pessoal, quantas mensagens que a gente de repente não fala na sala de aula que pode incentivar e fazer a pessoa mudar de vida? Ou então fazer a pessoa desistir de uma vez? Pode ser. Nós influenciamos e somos influenciados, mas nós influenciamos também diariamente a vida das pessoas que a gente está ministrando. Por isso o tamanho da nossa responsabilidade ele tem que também ser proporcional ao reconhecimento e à valorização profissional, tá bom? Além disso, como eu já disse, a formação de professores hoje ela está completamente distante da realidade que existe. Então hoje nós temos uma discrepância enorme entre a parte teórica, aquilo que nos é ensinado, aquilo que todo professor é orientado a fazer e aquilo que é na prática. Sabe? A primeira aula que sabe o que fazer? Pegar os professores, colocar ali, mostrar uma imagem de um vídeo, de repente numa prefeitura ou no estado, e falar, isso que vocês vão enfrentar. E começar a diagnosticar o problema, começar a mostrar como que a gente faz com a solução. Por exemplo, quando você entra numa sala de aula para dar uma aula e nenhum aluno está interessado, o que você faz? Pois é, esse tipo de coisa deve ser as primeiras ações a ser ensinadas numa sala de aula. Por fim, né? Infelizmente, nós professores, a
a gente acaba meio que tendo que seguir aqueles cronogramas, aquele material que nos é orientado, que nos é passado. Algumas escolas dão até alguma liberdade, mas a grande maioria não. Olha, segue a apostila e ponto final, ou segue o conteúdo que vem lá de cima e a gente vai. E outra, né? O conteúdo hoje educacional ele é completamente desinteressante da vida dos alunos. A grande maioria daquilo que nós ensinamos para os alunos não serve para nada. Por acaso, quando alguma vez você, como professor, independentemente, tá, da sua área, você ensinou um aluno como é que ele busca os direitos dele? Você ensinou seu aluno, por exemplo, algum direito constitucional? Ah, não, minha matéria é de matemática. Pô, mas se ninguém ensinar, ele vai acabar o ensino médio e ninguém vai ensinar isso para ele. Algum momento o direito do consumidor foi falado para o seu aluno? O seu aluno foi ensinado, de repente, como é que ele paga uma conta? Como é que ele faz o imposto de renda? Como é que ele vê o saldo bancário, por exemplo? Enfim, há várias funções. A cozinhar, por exemplo. Amanhã ou depois, ele vai ter que cozinhar. Que aluno que aprende a cozinhar? Ninguém. Será que o seu aluno, por exemplo, ele sabe fazer uma alimentação correta e balanceada? Ou não? Será que o seu aluno sabe, por exemplo, da importância da saúde mental? Será que o seu aluno ele sabe vários elementos que ele vai ter no seu cotidiano e ele nunca é ensinado? O seu aluno vai morar sozinho, não vai, daqui a algum tempo? Ou vai morar com algum companheiro, alguma companheira? Ele sabe o que ele vai ter que fazer, quais são os cuidados, por exemplo, ao comprar ou alugar uma casa? Pois é, pessoal. Como é que ele lê um contrato? A gente ensina isso? Não. Tem um monte de coisa que na prática ele vai ter que se envolver assim que ele sair do seu ambiente escolar. E ele não é ensinado. Como é que ele vai ser numa universidade? O que ele vai fazer lá dentro? Como é que ele tem que se portar? Como ele tem que falar? O que ele vai ter que estudar? Como é que ele faz um plano de estudo, por exemplo, para a faculdade depois? Não é ensinado. Nada disso é ensinado. Então, muitas vezes a gente está ocupando a mente dele, de repente, com fórmulas que ele nunca vai precisar. De repente, a gente está ensinando conceitos dentro da gramática normativa que, pelo amor de Deus, cara, eu conheço professores que só copiam aquilo porque não fazem a mínima ideia do que estão falando. A gente às vezes ensina, por exemplo, sobre rios, nomes de conceitos, de mapas, que, pessoal, sinceramente, você precisa saber como é que é o desenho do rio de certos países. No Brasil eu até entendo, mas concorda, há uma margem daquilo que a gente fica utilizando. A gente gasta muito tempo com besteira. E a gente não gasta com o que realmente é preciso. Ah, mas tem que dar conta. Quem disse? O professor é você. Você que determina quem tem que dar aula. Ah, mas vem de cima. Eles não estão dando aula. É você. Tá bom? Então a responsabilidade é nossa. Porque nós somos formadores de vida. Tá bom? Pessoal, portanto, eu acho que são por esses elementos que ninguém quer ser professor. E é assim que a gente vai modificar toda essa realidade. Tá bom? Pessoal, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. O próximo vai ser sobre a história, tá? A gente, na verdade, aqui ou eu dou a aula, ou um vídeo de opinião, ou então eu falo sobre a história de alguém. Geralmente o canal vai ser esses 3 pontos. E hoje, né, foi a parte de opinião. E no próximo vídeo eu vou falar a história. A história de quem? Sobre a história de Anísio Teixeira. Você só vai saber isso no próximo vídeo, tá bom? Não esqueça de dar o like, se inscrever, comentar, compartilhar esse vídeo, caso você queira. Gostou? Espero que sim. Escreve aqui embaixo a sua opinião e vamos ver, né, se as pessoas realmente mudam aí e refletem sobre isso. Eu queria ler, queria saber o que você acha. Escreve aqui embaixo e obrigado, tá, de coração por ter assistido esse vídeo, realmente feito com bastante carinho. Caso você se interesse, 2 cursos também na descrição. Que aqui você pode ter, tá? Educação e Política Brasileira, curso bem bacana que vai te ajudar a fazer essa reflexão, como a educação ela é trabalhada ao longo do tempo, e também o curso Aprendendo a Estudar. Então, independentemente se você quer estudar para Enseja, Enem, concursos públicos, enfim, você pode adquirir esse curso que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Qualquer dúvida, eu estou à disposição, é só falar comigo, tá? E muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Forte abraço e até a próxima.